Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, começando essa nova semana, semana 5 já, que tem por título a criação e a moralidade. Qual verso para memorizar aí, Giba? Gênesis 2,16, o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A lição ela começa nos lembrando um pouco sobre os direitos humanos, né? Direitos esses que são inalienáveis, ou seja, que pertencem ao homem, independentemente da ação contrária de outra pessoa. Só que algumas pessoas até criam alguns questionamentos, porque para que esses direitos humanos acontecessem, precisam ser criadas algumas constituições, algumas legislações, como por exemplo a Declaração Francesa dos Direitos Humanos e do Cidadão de 1789. Então algumas pessoas perguntam, como é que o governo pode conceder às pessoas algo que já é seu, um direito inalienável, como por exemplo o direito de respirar. É um direito que me pertence naturalmente, não precisa ninguém me dizer que eu tenho esse direito. Então, essas são questões que estão ligadas totalmente à origem do ser humano e que vão ser estudadas aí durante toda essa semana, né? Neste domingo, dia 27 de janeiro, tem por título Ainda Sob Fogo. A lição começa trazendo um relato que aconteceu na Somália, onde houve a proibição de um alimento chamado sambusa. Eles acham que essa proibição foi feita devido ao formato do alimento, que era parecendo um triângulo, e que o símbolo seria incompatível com a religião deles. Deve ser meio que uma esfirra, né? Que para nós a esfirra é meio triangular. Deve ser mais ou menos isso. E esse símbolo, por ter o formato de um triângulo, era algo incompatível para a religião deles. Muitas vezes, muitos conflitos sobre as crenças religiosas acontecem devido à forma de comer, o que se come, a forma de se vestir e o estilo de vida de cada pessoa. Mas o ponto que nós temos que lembrar e que nós devemos passar para essas pessoas é que todos nós, independente da crença, viemos da mesma fonte, que foi o Deus Criador, Jesus Cristo, o qual nos criou, e daí sim que houve, com o passar dos tempos, essa interpretação e esse diferencial assim, nas religiões. Mas nós devemos lembrar também que justamente essa origem nos traz uma série de padrões que moldam nossas vidas. Ou seja, ao analisarmos o termo moralidade, que é algo que vai ser bem trabalhado durante a semana, até o título, cabe a nós diferenciar um pouco da moralidade da ética. Que a moralidade é algo que está em nós, é a nossa forma de ver o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é moral, o que é imoral. Já a ética é algo que é pregado pela sociedade, ou seja, está relacionado mais ao ponto de vista da sociedade, não necessariamente seu. Ou seja, sua moral, alguns atos que você considera moral, pode não fazer parte da ética pregada pela sociedade. Enfim. E nós, como cristãos, nós temos que seguir comportamentos morais, baseados naquilo que nós aprendemos, baseados na nossa origem, que é Cristo, que por consequência vai governar nossas decisões, nossos atos. Até porque Deus é um Deus transformador. A partir do momento que Ele transforma a nossa vida, que Ele entra em nossa vida, Ele transforma em todos os aspectos, seja na forma de pensar, no estilo de vida, enfim. E muitas pessoas, elas frequentemente dizem que veem a Deus nas estrelas, nas montanhas, nos lagos, em toda a natureza, em locais físicos, enfim. Mas a lição nos traz uma pergunta muito interessante. Será que as pessoas têm visto a Deus em nossas vidas? Será que nossos atos, nossa moral, têm demonstrado esse Deus ao qual nós servimos, o Deus Criador que nos fez? Então, durante toda a semana, nós estaremos nos baseando na moralidade, como pregar através dos nossos atos e através das nossas vidas. Pois é, né? A lição de adultos vem com o tema Nossa Dependência do Criador. E ela já começa deixando claro que Deus criou o ser humano inteligente e um ser moral. Né? Ou a palavrinha que vai ser repetida aí. Diferentemente dos animais que agem por instinto, né? Agem por questão apenas de sobrevivência. E também a Bíblia revela, as Escrituras revelam, um Criador que ele está intimamente envolvido com a sua criação. Um Deus que se relaciona com os seres que Ele criou. E as Escrituras, elas têm vários momentos desses escritos, né? De Deus se relacionando com os seres humanos. Algumas pessoas também, a lição chama a atenção que algumas pessoas ainda questionam essa questão de se foi Deus mesmo, o próprio Jesus, que se ajoelhou para formar o homem do barro. Só que aí a lição também nos convida a pensar no seguinte, porque tem gente que pensa assim, o Deus Todo-Poderoso se ajoelhou
para formar o homem. E o ato de Deus, de Jesus Cristo, vir até essa terra para nos salvar. Se nós pararmos para pensar, a encarnação de Jesus, ele deixar a sua glória, vir assumir um corpo corruptível, pecaminoso, comer com pecadores, conhecer pessoas de vários tipos, dos piores aos, olhando pela ética humana, melhores. E ele se prestar a esse papel todo, não é muito mais desafiador do que Deus se ajoelhar e formar o homem, que ele estava formando numa atmosfera perfeita e que não havia pecado? Então, se nós olharmos para a encarnação de Jesus, nós veremos que esse conceito já cai por terra, porque para Deus não foi nada tão dificultoso ele se abaixar e formar o ser humano com suas próprias mãos. Aí vem a nossa primeira perguntinha na semana: que ordem Deus deu para Adão e o que essa ordem implica? Deus deu a ordem que está no nosso verso para memorizar, Gênesis 2, 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás, só não da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. E tem uma implicação. Qual é a implicação? Deus diz que se eles comessem daquela árvore, eles morreriam. Ou seja, desobediência implica em morte. E é isso que está explícito ali naquela ordem. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E aí já vem também, é automático, né, os questionamentos. Mas peraí, Deus poderia pedir que criar regras para Adão e Eva? Aí a lição nos convida a nós pensarmos um pouco na relação pai e filho. Quando os pais geram uma criança, ela vê ao mundo e ela não tem nada. Ela é totalmente dependente, precisa dos pais para dar amor, para dar atenção, para dar comida, para suprir todas as suas necessidades. E em troca, os pais vão passar para ela o modo como ela deve viver. Não é isso? Passar para ela as sugestões, as ordens, digamos assim, de vida. No nosso caso, quem nos criou foi Deus, e quem nos mantém é Deus. Então, uma vez que nós somos dependentes dele, nós devemos justamente ter essa submissão às suas ordens. Sendo que, sem contar, uma outra parte mais interessante ainda, que nós conhecemos que Deus, em sua essência, é amor. Então, a única coisa que ele quer de nós, que ele quer para nós, é amor. É que nós tenhamos uma vida boa, plena. Ele só quer coisas boas para nós. Em consequência disso, quando nós obedecemos a Deus e quando nós temos a percepção de que nós somos dependentes dele, nós passamos por um processo que é automático. O que nós damos em troca? O Salmo 95, 6 e o Salmo 100 deixa bem claro, bem explícito, Salmo 95, 6 e 7, tá? E o Salmo 100 deixa bem claro isso, que é a adoração. Se eu tenho em mente que eu sou dependente de Deus e que ele cuida de mim, que ele está sempre ao meu dispor, eu vou apenas adorá-lo. Simples assim, né? Tão automático. As duas lições tiveram um link bem interessante. Isso que Deus pede que nós façamos é a parte moral que eu vou adquirir. É a parte moral que eu vou desenvolver dentro de mim. É isso aí, pessoal. Até amanhã.